Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Hoje eu gostaria de postar aqui um pequeno vídeo de um texto que eu estava analisando aqui no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 6, que diz o seguinte. Ele diz assim: olha, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. O que é essas pérolas que nós não podemos dar aos porcos, né? Essas pérolas, na verdade, são interpretações dos textos. São pérolas raríssimas que nós encontramos dentro das interpretações bíblicas que nós não podemos dar para qualquer pessoa. Por quê? Os porcos que pisam nessas pérolas são aquelas pessoas que ouvem, que veem que realmente estão erradas, mas não praticam, são apenas ouvintes, amantes das pérolas, mas não zelam por elas. O que é zelar da pérola? Zelar da pérola é pegar aquela pérola e cuidar com carinho, né? Como se fosse uma coisa rara, uma coisa preciosa. Mas há aqueles que desperdiçam essas coisas preciosas. Eu vou te dar uma pérola hoje. Veja só o que é uma pérola. Esta pérola ela está registrada no livro de Bereshit, no capítulo 39. O livro de Bereshit é o livro de Gênesis, capítulo 39, que conta a história de José. Yosef, ou José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado ao Egito como escravo e viveu na casa de Potifar. Potifar comprou José como um escravo e colocou na sua casa, né, como um serviçal. E quando nós lemos a história, a chegada de José no Egito, o capítulo 39, ele começa dizendo assim, olha só. José, ele foi baixado ao Egito e comprado por Potifar, oficial do faraó e chefe dos verdugos. Verdugos eram os abatedores de carne de animais, né? Os abatedores de animais que vendiam carnes para consumo. Deus estava com José e ele prosperou. E Potifar viu que Deus estava com José e encarregou este de administrar sua casa e lhe entregou tudo o que tinha. Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José. Potifar nem tomara conhecimento de tudo o que estava com José, afora o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Veja bem a pérola maravilhosa que tem esse texto. Ele começa dizendo assim: José foi baixado ao Egito. O Egito, ele era o país mais poderoso da região. Era um país implacável, riquíssimo. Mas, porém, o Egito era um país pobre de Deus, né? O nível espiritual do Egito estava lá embaixo. Porque o Egito era cheio de idolatrias, cheio de imoralidade, cheio de segmentos pagãos. Então o Egito tinha um nível de espiritualidade muito baixo. Por isso que o texto começa dizendo que José foi baixado. Ou seja, quando José foi para lá, quando nós começamos a ler esse texto aqui no capítulo 39, versículo 1, quando José foi para lá, ele se expôs a um rebaixamento espiritual. Por isso que o texto diz, ele foi baixado ao Egito. Ele sofre um rebaixamento espiritual, na esfera espiritual, descendo ao Egito. Mais uma coisa interessante que esse texto diz, que mesmo ele descendo numa região de nível espiritual rebaixado, Deus era com ele e o prosperou. Ele foi próspero nessa cidade, nessa região do Egito, mesmo sendo rebaixado espiritualmente, porque era uma região espiritualmente. Ou seja, nós não podemos e não devemos
temer, ao nível de rebaixamento de algumas regiões. Às vezes nós tememos nos expor, né? Às vezes nós tememos nos expor em alguns lugares em que nós vamos, em alguns lugares que nós frequentamos. Você vê que José, ele foi baixado, mas nós não podemos, mesmo sendo baixados em algumas regiões de níveis espirituais mais baixos, nós não devemos temer a esses ambientes, a ambientes de níveis mais baixos, superiores. Por exemplo, há pessoas que têm medo de visitar conhecidos, amigos que sabem que praticam uma outra religião ou até religião oculta, né? Há pessoas que têm medo de macumba e encruzilhada, há pessoas que têm medo de tudo isso. Mas se Deus é com você, o que temer a um nível de rebaixamento espiritual como esse? Nós não devemos temer a um nível de rebaixamento espiritual se Deus é na sua vida, se o Eterno é na sua vida. José foi para o Egito, o texto até diz que ele foi baixado ao Egito, ele chegou numa região de nível espiritual baixo, né? O texto diz que Potifar viu que Deus estava com José. Potifar enxergou que Deus era com ele. Então, Potifar, ele começou a perceber que muitas coisas estavam acontecendo graças a José. Graças aos méritos de José. Por quê? Potifar não tinha ideia, né, de quem era o Deus de José. Mas aos méritos de José, ele viu que algumas coisas melhores estavam acontecendo, que algumas coisas estavam prosperando. A casa de Potifar tinha sido abençoada só pela presença de José ali, né? E Potifar começou a perceber algumas mudanças na sua casa, né? E ele considerou que José é uma pessoa digna de confiança e deu um cargo de confiança a José. Ele deu o cargo, nós lemos aqui, ele encarregou a José de administrar a sua casa, administrar as suas finanças. Quem administrava agora as finanças de Potifar era José. José acabou sendo um administrador financeiro da casa de Potifar. O que eu aprendo com isso? Que nós nos devemos nos cercar de pessoas que estão com a graça de Deus, pessoas que divinamente são abençoadas por Deus, porque essas pessoas vão nos abençoar de tal forma que nós nos tornaremos até prósperos financeiramente, fora a paz que havia ali dentro daquele lar, a tranquilidade que havia dentro daquele lar. Então, nós temos que nos cercar de pessoas que estão cheias da graça divina, pessoas que têm um comportamento agradável, um comportamento digno de confiança. E foi o que Potifar fez, transferindo aqui, como nós lemos no texto, os bens para que José administrasse, né? E Potifar, ele vendo isso, ele passou isso para José, e ele começou a cuidar bem de José. Ele cuidou bem de José, ele deu um cargo de administração, José era uma pessoa de confiança dele, e Deus viu isso e abençoou a casa do egípcio. O texto diz isso. Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, meu irmão, Deus considerou aqui nesse texto que nós estamos lendo uma atitude maravilhosa deste homem. O que me ensina que eu devo tratar bem todas as pessoas, até os meus funcionários, os meus serviçais. Porque às vezes um desses serviçais, um desse funcionário que está trabalhando para mim, é um servo de Deus. E eu abençoando esse servo de Deus, eu estou abençoando a minha vida também. Quando você abençoa um servo de Deus, você automaticamente está transferindo graça divina para a sua vida. O texto diz isso, que Deus viu o que Potifar fazia por José e abençoou a casa do egípcio, mesmo ele sendo um egípcio, mesmo ele sendo um pagão, mesmo ele sendo uma pessoa que não servia ao Deus verdadeiro, ele foi abençoado pelo Deus verdadeiro porque abençoava um servo de Deus. É maravilhoso isso. E aí o texto diz assim: Potifar nem tomava conhecimento de tudo que estava com José, mas apenas da comida. Ou seja, Potifar não estava se preocupando com o destino dos seus bens.
porque ele sabia que estava sendo muito bem administrado. Ele só sabia da comida que estava na mesa, da comida que ele comia. Ele chegava, sentava e comia. Ele não tomava conhecimento daquilo que ele tinha, daquilo que ele possuía. Por quê? Porque ele sabia que os seus bens estavam numa boa mão e a sua sobrevivência, né, o seu enriquecimento dependia do quê? Da boa administração que José estava fazendo, né? Então, meu irmão, aprenda uma coisa com essa pérola maravilhosa que você está recebendo aqui. Mesmo se você for baixado numa região de nível espiritual mais baixa, não tema se Deus é com você. Uma outra coisa, quando eu abençoo um servo de Deus, eu também sou abençoado por Deus, né? O texto diz isso, que ele foi abençoado porque abençoou, cuidava bem, né, de José. Então, quando nós cuidamos bem das coisas de Deus, José era de Deus. Quando nós cuidamos bem das coisas de Deus, Deus cuida bem, como abençoou a casa deste homem, né? Olha que pérola maravilhosa que você está recebendo hoje. Olha que pérola fantástica é essa que você está recebendo hoje. Então pegue essa pérola, guarde essa pérola de grande valor para a sua vida, para os seus conhecimentos, que se encha de conhecimento, que você se encha de conhecimento com essa pérola. Não pegue essa pérola, pise em cima dessa pérola, esmague essa pérola como os porcos que Yehoshua diz ali no Novo Testamento. Tá bom? Que o Eterno te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo e Shalom.